Você já parou para imaginar o que faria se a sua única esperança de futuro estivesse sepultada sob o peso de um passado esquecido, de uma lenda amaldiçoada? Pense bem, herdar uma propriedade que todos na região consideram um lugar de má sorte, um lugar onde ninguém, absolutamente ninguém, tinha a coragem de sequer pisar. Parece enredo de um filme de época, mas foi exatamente o que aconteceu. Esta é a história de Isabel de Oliveira, uma mulher que transformou o abandono mais sombrio em uma fortuna que mudou não só a sua vida, mas o destino de toda a Vila do Ouro Preto, no interior de Minas Gerais, em 1860. Mas antes que a gente mergulhe fundo nos escombros desse mistério, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. O que Isabel encontrou debaixo daquele celeiro vai te surpreender de uma forma que você nunca imaginou. E me conta nos comentários, de qual cidade do Brasil você está assistindo a esta história? Eu adoro saber a dimensão que essas narrativas alcançam. Era uma manhã fria e úmida de maio de 1860, e o nevoeiro ainda cobria o pequeno vilarejo de Ouro Preto como um manto pesado. Isabel de Oliveira acordou no catre duro que dividia com a irmã mais velha na apertada casa de pau a pique. 6 meses haviam se arrastado desde que o marido, Antônio José, fora levado por uma febre galopante. Mal houve tempo para um último adeus, para uma última palavra de consolo. Aos 30 e poucos anos, Isabel carregava nos ombros o peso de décadas. A viuvez era recente, mas a dor e a incerteza eram antigas. Ela e Antônio haviam tentado ter filhos por anos, sonhando com a bênção de uma família, mas a promessa de vida nunca se cumpriu. Agora, sem marido e sem descendentes, ela se via na posição mais vulnerável da sociedade da época, dependente da caridade alheia. A pensão provincial que o governo lhe concedia era quase um insulto à miséria. Mal dava para garantir um punhado de farinha de milho e uns punhados de feijão seco. Era a casa da irmã, tia Benê, Benedita, que a acolhia por pura obrigação, e a mais velha não perdia a chance de relembrar, com um suspiro carregado de condenação, que aquela situação não poderia durar para sempre. Naquela manhã, porém, o destino bateu à porta, e não foi com o ranger habitual dos vizinhos. Um jovem mensageiro, afoito e suado, procurava por Dona Isabel de Oliveira. Ele trazia um envelope selado, pesado, com o selo do tabelião da comarca. O coração de Isabel deu um salto e começou a martelar nas costelas. Cartas de tabeliões, ela sabia por experiência, raramente traziam conforto a pessoas desvalidas. Com as mãos tremendo tanto que quase rasgou o papel, ela abriu o envelope. As palavras, escritas em uma caligrafia perfeita, eram formais e diretas. O conteúdo era, para dizer o mínimo, inacreditável. Seu tio-avô, o recluso coronel Ramiro Vasconcelos, de quem ela mal se lembrava de 1 ou 2 encontros na infância, havia falecido 3 meses antes. Em seu testamento, o coronel deixara para Isabel sua propriedade rural, a lendária fazenda Água Rasa. Isabel leu e releu as linhas. Uma fazenda? Para ela? Isso não fazia o menor sentido. Ramiro fora um homem poderoso, um latifundiário rico e influente em sua época. Por que deixaria suas terras, sua riqueza, para uma sobrinha neta distante com quem não tinha laços próximos? Tia Benê, que estava sentada à mesa remendando roupas, ouviu a notícia. Seus lábios finos se apertaram em uma linha tensa, e um suspiro pesado, frio, escapou de seu peito. A fazenda Água Rasa, ela começou, e a voz era grave, baixa. Aquela propriedade está abandonada há mais de 15 anos, Isabel. Ninguém consegue ficar lá. O peso do silêncio que se seguiu era esmagador. Dizem que é um lugar amaldiçoado, continuou tia Benê. 3 famílias tentaram ocupar aquelas terras desde que o coronel Ramiro se isolou, e todas fugiram apavoradas, deixando tudo para trás. O melhor que você tem a fazer é vendê-la por qualquer preço e usar esse dinheiro para se mudar para a capital. Mas Isabel não tinha para onde ir.
não tinha dinheiro para viagens longas, não tinha parentes que a acolhessem para sempre. E mais importante, ela não tinha mais nada a perder. Aquela fazenda, amaldiçoada ou não, era a sua única chance de possuir algo seu, um teto que não dependesse da boa vontade e dos olhares de pena de terceiros. Era o último barco para a dignidade. 2 dias depois, vestindo o seu melhor e único vestido preto, Isabel se apresentou no cartório. O velho escrivão, um senhor com óculos de aros redondos e uma coroa de cabelos brancos, olhou para ela com uma mistura de curiosidade e piedade explícita. "A senhora tem certeza disso, dona Isabel?" Ele perguntou com a voz baixa. "Aquela fazenda está em ruínas. As terras foram tomadas pelo mato, não há colheitas, não há animais, não há sequer trabalhadores. É uma propriedade morta, minha filha." Isabel ergueu o queixo, uma determinação que ela mesma desconhecia subindo-lhe pela espinha. Era dela, não era? "Então eu vou cuidar dela", respondeu com uma firmeza que surpreendeu até o escrivão. O tabelião suspirou, carimbou os documentos de transferência e lhe entregou a escritura amarelada. "Que Deus a acompanhe, minha senhora. A senhora vai precisar", disse ele, balançando a cabeça. Na manhã seguinte, Isabel partiu. Ela não tinha carroça, não tinha montaria. Caminhou. Levava apenas uma mala de couro surrado, contendo suas poucas roupas, um rosário de madeira que pertencia à sua mãe e um embrulho de pão e queijo para a jornada. A fazenda Água Rasa ficava a cerca de 2 léguas da vila, uma caminhada de mais de 4 horas por um caminho de terra batida que serpenteava a mata. À medida que avançava, Isabel notava a mudança na paisagem. A vegetação ficava mais densa, mais fechada. O caminho, que antes era bem demarcado, começava a desaparecer sob o matagal. Era como se a própria natureza estivesse tentando engolir o acesso àquele lugar, ocultando-o do mundo. O silêncio que a envolvia era perturbador, um silêncio denso, diferente do silêncio da mata habitual. Nenhum canto de pássaro, nenhum som de animais, apenas o som de seus próprios passos no chão e sua respiração ofegante. Quando finalmente avistou a entrada da fazenda, o ar falhou nos pulmões de Isabel. A porteira de madeira estava caída, desmantelada pelo tempo e pela podridão. As cercas, que deveriam delimitar a propriedade, jaziam derrubadas, os mourões tombados ou completamente encobertos pelo capim alto que lhe alcançava a cintura. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo para conter o medo e seguiu em frente. A cada passo que dava, a sensação de abandono se intensificava. Árvores jovens cresciam onde antes deveriam existir pastagens ordenadas. Arbustos espinhosos invadiam o que um dia fora um canteiro de flores. O ar tinha um cheiro de terra molhada e mofo antigo. E então ela viu a casa grande. O casarão colonial, imponente em sua decadência, ainda estava de pé, mas era uma visão desoladora, o retrato fiel de 15 anos de esquecimento. A pintura, que um dia fora um branco vibrante, agora estava descascada, manchada por um mofo esverdeado e escuro. As janelas, que deveriam ser protegidas por belas venezianas coloridas, exibiam apenas tábuas quebradas, penduradas em dobradiças completamente enferrujadas. Havia telhas faltando no telhado, criando buracos negros por onde a chuva certamente despencava sem piedade, inundando o interior. A varanda frontal, que um dia fora majestosa e acolhedora, tinha tábuas podres e pilares rachados, parecendo prestes a ceder sob o próprio peso. Mas o que mais chamou a atenção de Isabel foi o celeiro. A imensa estrutura de madeira que ficava ao lado da casa principal estava parcialmente desabada, como se tivesse levado um golpe violento. As vigas do telhado haviam cedido, criando uma inclinação perigosa. As portas gigantes estavam escancaradas, balançando em uma única dobradiça, rangendo, um lamento triste ao menor sopro do vento. Isabel subiu os degraus da varanda com extrema cautela,
testando cada tábua antes de colocar seu peso. A porta principal não estava trancada. Na verdade, estava apenas entreaberta. Ela a empurrou devagar, e o rangido agudo dos gonzos ecoou pela casa vazia como um grito fantasmagórico. O interior era ainda mais triste do que o exterior. Móveis cobertos por lençóis espessos e empoeirados pareciam espectros no meio da penumbra. Teias de aranha cobriam todos os cantos, cada moldura vazia nas paredes. O cheiro era sufocante, uma mistura nauseante de mofo, madeira úmida e poeira de décadas. Janelas quebradas permitiam a entrada de vento, folhas secas e até mesmo pequenos animais que haviam transformado os cantos em ninhos. Isabel caminhou pela casa, reconhecendo com esforço a disposição dos cômodos. A sala principal, onde o coronel Ramiro provavelmente recebia suas visitas de peso. A longa mesa de jantar ainda estava no lugar, coberta por camadas de sujeira e dejetos de insetos. A cozinha, com seu fogão a lenha enferrujado e prateleiras vazias. Os quartos no andar superior tinham camas desmanteladas e colchões destruídos por ratos. Ela escolheu o menor dos quartos, o que parecia ter menos danos estruturais, e deixou sua mala no chão, no centro do cômodo. Desceu então para a cozinha. Havia trabalho a ser feito, muito trabalho, mas ela precisava tornar aquele lugar minimamente habitável para passar a noite. Isabel passou o resto do dia limpando apenas um cômodo. Varreu, espantou os ratos com um pedaço de pau, tampou o maior buraco da janela com tábuas soltas que encontrou nas proximidades do celeiro. À noite, acendeu uma pequena fogueira na cozinha, usando a lenha seca que abundava ao redor da propriedade. Comeu seu pão e queijo sozinha, sentada no chão de tábuas gastas. E pela primeira vez em meses, ela sentiu algo diferente da desesperança. Sentiu uma determinação feroz e silenciosa. Aquela noite seria a primeira de muitas na fazenda Água Rasa. E Isabel fez uma promessa, olhando para o fogo. Vou trazer esta terra de volta à vida. Nem que seja a última coisa que eu faça. Os primeiros dias foram brutais. Isabel acordava antes do sol surgir, quando o ar ainda era cortante, e trabalhava até que suas mãos estivessem em carne viva. Ela não tinha ferramentas adequadas, então improvisava. Usava galhos para varrer, amarrava pedaços de pano em pedras para criar vassouras rústicas. Carregava água de um riacho que passava nos fundos da propriedade, percorrendo o trajeto dezenas de vezes por dia. Ela limpou a casa cômodo por cômodo, retirando os móveis irrecuperáveis e queimando o que não tinha conserto. Lavou os pisos, as paredes, as janelas. Tapou buracos e rachaduras com barro e palha. Consertou portas e janelas com pregos enferrujados que encontrava espalhados pelo chão. Era um trabalho exaustivo, solitário e, em muitos momentos, desanimador. Mas Isabel não parava. À noite, quando a escuridão tomava conta da fazenda, os ruídos começavam. E eram esses ruídos que haviam alimentado por anos as histórias de maldição. Rangidos vindos do telhado, como se alguém caminhasse lá em cima. Batidas nas paredes, rítmicas e insistentes. Passos no corredor, mesmo quando Isabel estava sozinha, trancada em seu quarto. Um vento gelado que entrava pelas frestas, trazendo um assobio que parecia vozes, sussurrando palavras ininteligíveis. Nas primeiras noites, Isabel sentiu um medo real, visceral, que a fazia encolher-se sob os cobertores finos e rezar o rosário da mãe até o amanhecer. Ela revivia as palavras da irmã, o aviso do tabelião. Mas na quarta noite, algo mudou. O medo deu lugar à raiva. Raiva por estar tão aterrorizada. Raiva por permitir que sons inexplicáveis a dominassem. Ela decidiu investigar.
Na noite seguinte, quando os rangidos no telhado começaram, Isabel acendeu o lampião, pegou um pedaço de madeira como arma improvisada e subiu até o sótão em ruínas. O que encontrou lá não foram fantasmas, mas um gambá e sua ninhada que haviam feito ninho entre as vigas do telhado, fugindo apressadamente pela fresta. No dia seguinte, ela tampou o buraco. Quando as batidas nas paredes recomeçaram, ela descobriu que eram galhos grossos de uma árvore velha que havia crescido muito próxima à casa, batendo violentamente contra a parede externa a cada rajada de vento. Ela cortou os galhos com o facão enferrujado que encontrou no celeiro. Os passos no corredor? Tábuas soltas do assoalho que rangiam e estalavam com a mudança de temperatura entre o dia e a noite. Ela pregou as tábuas soltas. O vento gelado, com vozes sussurrantes, correntes de ar passando por frestas nas paredes e janelas mal vedadas. Ela vedou as frestas com barro e estopa. Em apenas 2 semanas, a fazenda amaldiçoada havia perdido todo o seu terror. Não havia fantasmas, não havia maldições. Apenas uma propriedade velha e abandonada, cedendo ao tempo e à natureza. E Isabel estava, aos poucos, trazendo-a de volta à vida. Mas havia um problema que ela não conseguia resolver sozinha: o celeiro. A estrutura enorme e parcialmente desabada era perigosa demais para Isabel explorar sozinha. As vigas que haviam cedido eram pesadas demais para uma mulher mover. E havia algo naquele celeiro que intrigava Isabel profundamente. Algo que a fazia parar e olhar a construção de longe, com uma ruga de mistério na testa. Ela notava que o desabamento parecia estranho, quase intencional. As vigas não haviam cedido por podridão ou idade. Pareciam estar em bom estado de conservação. Era como se tivessem sido derrubadas propositalmente, de forma a bloquear o acesso a algo que estava por baixo. Mas o quê? Foi então que Cipriano dos Santos apareceu em sua vida. Era uma tarde quente de julho, e Isabel ouviu o som de passos ritmados se aproximando pela estrada. Ela pegou o facão instintivamente, mas relaxou ao ver um homem negro, alto e forte, caminhando em sua direção. Ele carregava ferramentas nas costas, enroladas em um pano grosso, e tinha um sorriso aberto e gentil no rosto. "Boa tarde, dona", disse ele, tirando o chapéu. "Meu nome é Cipriano dos Santos. Sou carpinteiro aqui da região." Isabel baixou o facão, mas não a guarda, e estudou o homem com cautela. Ele parecia ter uns 40 e poucos anos, cabelos já salpicados de grisalho, mãos calejadas, típicas de quem trabalha com madeira há décadas. Seus olhos castanhos eram honestos. "E o que o senhor quer, Cipriano dos Santos?" Ela perguntou, a voz áspera pela desconfiança. "Vim oferecer meus serviços, dona", respondeu ele, com uma calma impressionante. "Eu sou homem livre, paguei minha alforria há 15 anos. Trabalho por conta própria, faço reparos, construo móveis, conserto telhados." Ouvi na vila que uma senhora corajosa estava enfrentando sozinha a fazenda amaldiçoada. Vim ver se a história era verdadeira. Vi que a senhora tem muito trabalho pela frente e eu posso ajudar. Ele fez uma pausa e seu sorriso se alargou. "Não peço dinheiro adiantado, dona. Trabalho em troca de comida e um canto para dormir enquanto estiver aqui. Quando o serviço estiver pronto, a senhora me paga o que puder." Isabel hesitou. Ela tinha pouquíssimo dinheiro guardado, mas era verdade que precisava desesperadamente de ajuda, e havia algo na postura de Cipriano que inspirava uma confiança profunda. "O senhor não tem medo da maldição?" Ela perguntou, testando-o. Cipriano riu, um riso franco e sonoro que ecoou pela casa grande. "Maldição, dona, a única maldição que existe é a ignorância e o abandono. Uma casa velha faz barulho, assim como um homem velho reclama dos ossos. Não há nada aqui que um bom trabalho de carpintaria não resolva." E assim, Cipriano dos Santos se tornou o primeiro aliado de Isabel, o seu primeiro ajudante na reconstrução da fazenda Água Rasa.
Cipriano era um trabalhador incansável. Em poucos dias, ele consertou o telhado principal da casa, substituindo as telhas faltantes. Reforçou a estrutura da varanda, que estava prestes a cair, e construiu uma porta nova e robusta para a entrada, trocando o ranger por um clique sólido e seguro. Enquanto trabalhava, ele conversava. E foi nessas conversas, entre o som do martelo e o cheiro de madeira fresca, que Isabel descobriu algo crucial. Meu avô trabalhou para o coronel Ramiro, contou Cipriano enquanto lixava uma tábua. Isso foi há muitos anos, quando eu ainda era menino. Meu avô era carpinteiro também. Foi ele quem construiu este celeiro. Ele parou de lixar por um momento, olhando para o vazio. Lembro que ele falava do coronel com respeito, mas também com um certo mistério. Dizia que ele era um homem reservado, que guardava segredos. Isabel sentiu um arrepio. Que tipo de segredo? Cipriano deu de ombros, voltando ao trabalho. Uma vez, ouvi meu avô comentando com minha avó que havia um segredo enterrado nesta fazenda. Algo que o coronel havia escondido com muito cuidado, mas nunca disse o que era. Quando eu perguntei, ele me mandou calar a boca. Sempre achei que fosse apenas conversa de velho, sabe como é. Mas agora, vendo como este celeiro está, começo a me perguntar. Isabel olhou para a estrutura parcialmente desabada, e a ruga de mistério em sua testa se aprofundou. O que o senhor quer dizer? Cipriano se aproximou do celeiro, estudando as vigas caídas com o olhar de um profissional. Dona Isabel, estas vigas foram derrubadas de propósito. Veja bem, os cortes na madeira. Alguém as cerrou parcialmente antes de forçar a queda. E olhe como caíram, bloqueando exatamente o centro do celeiro. É como se alguém quisesse esconder algo no chão e garantir que ninguém jamais chegasse perto. O coração de Isabel começou a acelerar de uma forma dolorosa. O senhor acha que há algo enterrado aqui? Só há um jeito de descobrir, disse Cipriano com um sorriso determinado. Vamos limpar esse celeiro. Eles começaram no dia seguinte. O trabalho era árduo e perigoso, muito mais do que a limpeza da casa. Cipriano usava cordas e alavancas para mover as vigas pesadas, enquanto Isabel ajudava como podia, puxando, empurrando, removendo escombros e pedaços de madeira podre. Levaram 3 dias inteiros para limpar o suficiente para acessar o centro do celeiro. E foi lá, sob grossas camadas de poeira e feno podre de décadas, que eles descobriram algo incomum. O piso de madeira naquela área específica estava solto. As tábuas não estavam pregadas como o resto, estavam apenas apoiadas, mal encaixadas. Cipriano e Isabel trocaram um olhar carregado de expectativa. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou e começou a remover as tábuas. A primeira saiu fácil, a segunda também. E então eles viram, sob o piso de madeira havia terra, mas não era terra comum. Era uma argila vermelha, compactada, misturada com pequenas pedras que brilhavam fracamente na pouca luz que entrava pelas frestas do celeiro. Cipriano pegou uma das pedras, limpou-a na manga da camisa e a aproximou da luz do sol que entrava por uma fresta na parede. Seus olhos se arregalaram lentamente. Suas mãos começaram a tremer. Dona Isabel, ele disse, a voz rouca e baixa, quase um sussurro. Isto aqui é ouro. Isabel sentiu as pernas falharem. Ela se ajoelhou ao lado de Cipriano e pegou outra pedra, limpou-a na saia de seu vestido e a ergueu contra a luz. O brilho era inconfundível. Um amarelo metálico, pesado, denso. Ouro. Não pode ser verdade, murmurou ela, mas era. Cipriano começou a cavar com as mãos, e Isabel o imitou. A argila estava dura, compactada por anos, mas eles cavavam com uma mistura de desespero, incredulidade e um frenesi que vinha da consciência de que suas vidas estavam mudando naquele exato momento. A cada punhado de terra removido, mais pepitas apareciam. Pequenas, médias, algumas grandes como ovos de codorna. E então, a cerca de 1 palmo de profundidade, Cipriano tocou em algo diferente.
algo que não era pedra. Ele puxou e trouxe à luz um saco de estopa apodrecido. O tecido se desfez em suas mãos, revelando seu conteúdo. Ouro em pó, uma quantidade generosa de ouro fino contido em um saco que deveria ter sido impermeável décadas atrás. Isabel soltou um som que era metade riso, metade soluço. Suas mãos tremiam violentamente enquanto tocava aquela riqueza impossível que estava escondida sob o celeiro de sua fazenda herdada. Cipriano continuou cavando e encontrou mais sacos. Alguns continham ouro em pó, outros moedas antigas cunhadas no período do Império. E no fundo do buraco, envoltas em panos encerados que as protegeram melhor da umidade, havia pequenas barras de ouro fundido, cada uma marcada com símbolos que Isabel não reconhecia. Eles trabalharam em silêncio, uma febre dourada os movendo, até que tiraram tudo. Quando finalmente pararam, exaustos e cobertos de terra, olharam para a pilha de riqueza que haviam desenterrado. Era uma fortuna, uma verdadeira fortuna capaz de sustentar famílias inteiras por gerações. Isabel começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto sujo. Ela, que semanas atrás não tinha onde morar, que dependia da caridade e era vista com pena, agora tinha em suas mãos riqueza suficiente para transformar completamente a sua vida. Cipriano, respeitando o momento de catarse dela, permaneceu quieto. Depois de alguns minutos, ele falou com a voz grave e séria. Dona Isabel, a senhora precisa ter muito cuidado. Se esta notícia se espalhar, virão pessoas de todo tipo. Gente boa, mas principalmente gente má. Gente que vai querer tirar isso da senhora. Gente que não vai hesitar em usar violência. A senhora precisa pensar muito bem no que vai fazer agora. Isabel limpou as lágrimas e olhou para Cipriano. Naquele momento, ela tomou uma decisão. O senhor é um homem honesto, Cipriano. Poderia ter pegado isso para si e eu nunca saberia, mas não fez. Por isso, vou confiar no senhor. Preciso da sua ajuda, não só como carpinteiro, mas como amigo e conselheiro. Eu vou lhe pagar bem pelo seu trabalho e pela sua lealdade. O senhor me ajuda a esconder isto e a traçar um plano? Cipriano acenou com a cabeça. Sim, dona, pode contar comigo. Naquela noite, eles esconderam todo o ouro dentro da casa, em um lugar seguro que só os dois conheciam. Preencheram o buraco no celeiro e recolocaram as tábuas do piso, como se nada tivesse acontecido. E então, sentados à mesa da cozinha, traçaram um plano. Isabel sabia que não podia simplesmente aparecer na vila com uma fortuna em ouro sem levantar suspeitas. Ela precisava ser discreta e inteligente. Cipriano sugeriu que ela investisse na fazenda, mas de forma gradual, justificando cada melhora. Ela deveria dizer que estava usando economias da pensão e vendendo algumas joias que o marido havia deixado. Aos poucos, a fazenda prosperaria naturalmente, e o ouro poderia ser revelado de forma parcial e legal, como uma descoberta feita durante as reformas. Assim, Isabel teria a proteção da lei e ninguém poderia questioná-la. Era um plano arriscado, mas era o melhor que tinham. Nas semanas seguintes, Isabel seguiu o plano à risca. Contratou 3 trabalhadores da região para ajudar na reforma da fazenda. Pagava salários modestos, mas justos, em dinheiro comum. Comprou algumas galinhas, um porco, sementes para plantar. Nada extravagante, mas o suficiente para dar a impressão de um esforço genuíno para reativar a fazenda. E a fazenda Água Rasa começou a mudar. Os campos foram limpos. Cercas foram erguidas. Plantações de milho e feijão começaram a crescer. A Casa Grande ficou completamente restaurada, com janelas novas, telhado impecável, paredes pintadas de branco. O que antes era uma ruína assustadora, agora era uma propriedade bonita e funcional. As pessoas da vila começaram a comentar. Como uma viúva pobre conseguira tal transformação? De onde vinha o dinheiro? Isabel sempre dava a mesma resposta, com um sorriso modesto.
Meu falecido marido guardou algumas economias que eu desconhecia e vendi algumas joias de família. Não é muito, mas estou fazendo o que posso. A história era plausível e não levantava suspeitas imediatas. Mas havia um homem na região que não engoliu a história, e esse homem seria o maior problema de Isabel. O nome dele era Eloy Fontoura, mas todos o chamavam de Coronel Eloy Tavares, um título que ele ostentava com o orgulho de quem nunca lutou em batalha alguma. Eloy era o homem mais rico da Vila do Ouro Preto, dono de 3 fazendas produtivas, comerciante de gado e de influência política considerável. Era um homem na casa dos 50 anos, barriga proeminente, bigode cerrado e olhos pequenos que sempre pareciam estar calculando um golpe. Eloy não gostava de ver prosperidade onde antes havia fracasso, especialmente quando essa prosperidade vinha de alguém que ele considerava inferior. Uma viúva, uma mulher, sem recursos, sem família importante, transformando uma fazenda falida em propriedade produtiva em poucos meses. Algo não estava certo, e Eloy estava determinado a descobrir o que. Ele começou fazendo perguntas discretas, sondando os trabalhadores de Isabel, perguntando ao comerciante local sobre o que ela comprava e quanto gastava. Enviou seu capataz para observar a fazenda de longe. Quanto mais investigava, mais convicto ficava de que havia algo sendo escondido. Numa tarde de setembro, o coronel Eloy apareceu pessoalmente na fazenda Água Rasa. Chegou a cavalo, acompanhado de 2 capangas armados, e pediu para falar com a proprietária. Isabel, que estava trabalhando na horta, limpou as mãos no avental e foi recebê-lo com cortesia, embora seu coração estivesse disparado de apreensão. Dona Isabel, é uma honra finalmente conhecê-la, disse Eloy, descendo do cavalo com dificuldade. Tenho ouvido muito sobre a senhora, a viúva corajosa que domou a fazenda amaldiçoada. É uma história impressionante. Obrigada, senhor. Apenas estou fazendo o que é necessário para sobreviver, respondeu Isabel, mantendo o tom educado, mas firme. Pois é exatamente sobre isso que gostaria de conversar, disse Eloy, caminhando pela propriedade com o ar de quem está avaliando algo para comprar. Sobrevivência. Veja, dona Isabel, esta fazenda é um trabalho árduo para uma mulher sozinha. Manter uma propriedade rural exige força, experiência e, principalmente, capital. Vim aqui fazer uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Isabel já sabia o que viria. Que tipo de proposta? Quero comprar sua fazenda, declarou Eloy, parando e encarando-a com aqueles olhos calculistas. Ofereço um preço justo, 500 mil réis. É uma quantia generosa para uma propriedade que, convenhamos, ainda precisa de muito investimento. 500 mil réis era uma quantia irrisória para uma fazenda daquele tamanho, mesmo em piores condições. Isabel sabia disso. Eloy sabia disso, e ambos sabiam que o outro sabia. Agradeço a oferta, coronel, mas não estou interessada em vender, respondeu Isabel calmamente. O rosto de Eloy endureceu. Dona Isabel, com todo respeito, a senhora precisa ser realista. Uma mulher sozinha não tem como manter uma propriedade deste tamanho. Cedo ou tarde, a senhora vai falhar, e quando isso acontecer, a fazenda valerá muito menos. Pense bem antes de recusar. Eu já pensei. A resposta é não. Eloy deu um passo à frente, diminuindo a distância de forma intimidatória. A senhora está sendo imprudente. Coisas ruins podem acontecer com mulheres teimosas que não sabem aceitar ajuda. Seria uma pena se, por exemplo, acontecesse um incêndio, ou se seus trabalhadores decidissem que não é seguro trabalhar aqui, ou se a senhora sofresse algum tipo de acidente. Cipriano dos Santos, que observava a cena a alguns metros de distância, deu um passo à frente, segurando um martelo. Sua postura era clara. Se Eloy tentasse algo, não sairia ileso. Eloy percebeu e recuou levemente, mas seu sorriso era perigoso. Entendo, a senhora tem proteção. Que interessante. Mas lembre-se, dona Isabel, proteção não dura para sempre. Vou lhe dar uma semana para reconsiderar minha oferta. Depois disso, bem,
não posso garantir o que pode acontecer. Ele montou em seu cavalo e partiu com seus capangas, deixando para trás uma ameaça velada, mas muito clara. Isabel e Cipriano sabiam que estavam em perigo. Eloy Fontoura não era homem de aceitar um não. Ele usaria sua influência, seu poder e, se necessário, a violência para conseguir o que queria. Isabel, apesar do ouro escondido, ainda era vulnerável, uma mulher sozinha em uma sociedade que lhe dava quase nenhum poder legal. Foi Cipriano quem propôs a solução mais arriscada. Dona Isabel, só há um jeito da senhora se proteger de homens como o coronel Eloy, a lei. Se a senhora registrar oficialmente a descoberta de ouro na propriedade, seguindo todos os procedimentos legais do Império, essa fazenda passará a ter um valor oficial e uma proteção legal. Eloy não poderá simplesmente tomá-la. Mas se eu registrar o ouro, todos vão saber. Virão garimpeiros de todo lugar tentando invadir, roubar, exclamou Isabel. Por isso, vamos registrar apenas uma parte, respondeu Cipriano, uma quantidade suficiente para justificar seus investimentos e lhe dar a proteção legal, mas não tão grande que atraia todos os aproveitadores do Brasil. E vamos contratar mais seguranças, homens de confiança que possam proteger a propriedade. Era um risco enorme, mas Isabel não via outra saída. Se não fizesse nada, Eloy Fontoura a roubaria, mas se tornasse a descoberta oficial, teria pelo menos o respaldo da lei e um direito inquestionável. 2 dias depois, Isabel se apresentou na comarca da Vila e pediu audiência com o juiz. O Dr. Álvaro Meireles era um homem na casa dos 60, cabelos completamente brancos, óculos na ponta do nariz e uma reputação de integridade rara naqueles tempos. Isabel contou sua história. Explicou que durante as reformas no celeiro da fazenda Água Rasa havia descoberto vestígios de ouro. Ela apresentou algumas pepitas e moedas como prova, uma fração ínfima do que realmente havia encontrado. Pediu que a descoberta fosse registrada oficialmente, conforme estabelecido pela legislação imperial sobre recursos minerais em propriedades privadas. Dr. Meireles examinou as pepitas, pesou-as, fez anotações. Dona Isabel, a senhora compreende que, ao fazer este registro, esta fazenda passará a ser de interesse público? Haverá fiscalização, impostos sobre a extração mineral e muita atenção indesejada? Compreendo, Excelência, mas eu preciso de proteção legal. Há homens poderosos tentando tirar minha propriedade de mim através de intimidação. Acredito que com este registro terei amparo da lei. O juiz estudou Isabel por um longo momento. Viu a determinação em seus olhos, mas também o medo. Viu uma mulher que lutava não por ganância, mas por sobrevivência, e isso o agradou. Muito bem, farei o registro oficial. A fazenda Água Rasa passará a constar nos documentos da comarca como propriedade com recursos minerais descobertos. A senhora terá direito de exploração conforme a lei, mas também terá obrigações fiscais. Está ciente? Estou, Excelência, e agradeço pela sua compreensão. O registro foi feito. Em 3 dias, a notícia já havia se espalhado como fogo em palha seca por toda a região. A viúva pobre, que herdara uma fazenda amaldiçoada, havia descoberto ouro. Alguns ficaram genuinamente felizes por Isabel, outros cheios de inveja. E o coronel Eloy Fontoura ficou furioso. Ele havia perdido a chance de comprar a fazenda por um preço irrisório. Agora, com o registro oficial, a propriedade valia uma fortuna. Mas Eloy não era homem de aceitar a derrota. Se não podia comprar a fazenda, ele anularia o registro. Usando sua influência política, Eloy apresentou uma petição ao governo provincial, alegando que o registro da descoberta de ouro na fazenda Água Rasa era fraudulento. Argumentou que uma viúva sem recursos não teria capacidade de desenvolver uma operação de mineração e que o ouro apresentado poderia ter sido comprado em outro lugar.
Ele pedia a anulação do registro e a transferência da fazenda para a administração do governo sob o argumento de abandono e incapacidade de gestão. Era uma jogada suja, mas perfeitamente legal dentro dos parâmetros da época, onde mulheres tinham poucos direitos de propriedade. Eloy estava usando todas as brechas legais e os preconceitos da sociedade para tentar arrancar de Isabel o que ela havia conquistado. O caso foi parar novamente nas mãos do Dr. Álvaro Meirelles, que convocou uma audiência pública para julgar a petição. Seria realizada no Salão da Câmara Municipal, aberta ao público. Seria o julgamento mais importante da vida de Isabel. Nos dias que antecederam a audiência, Isabel e Cipriano trabalharam freneticamente. Cipriano conseguiu localizar registros antigos que provavam que o Coronel Ramiro havia sido um colecionador de ouro conhecido, dando credibilidade à história do ouro escondido. Isabel reuniu testemunhos de seus trabalhadores, atestando que ela havia investido seu próprio dinheiro e trabalho na reforma, demonstrando capacidade de gestão. O dia da audiência chegou. O salão da Câmara estava lotado. Era o evento do ano, a viúva contra o homem mais rico da região. Coronel Eloy chegou acompanhado de seu advogado, um homem elegante da capital que falava com palavras rebuscadas. Isabel chegou acompanhada apenas de Cipriano e seu advogado provisionado pela comarca, um jovem recém-formado chamado Dr. Carlos. Dr. Meirelles abriu a sessão. O advogado de Eloy se levantou e começou um longo discurso sobre como era absurdo permitir que uma mulher sem experiência administrasse uma propriedade com recursos minerais, argumentando que o registro deveria ser anulado para proteger os interesses do Império. Em seguida, o jovem Dr. Carlos, visivelmente nervoso, mas com a voz firme, defendeu Isabel. Meritíssimo, a petição do Coronel Eloy é baseada inteiramente em preconceito e suposições, não em fatos. Dona Isabel seguiu todos os procedimentos legais. O fato de ser mulher e viúva não a torna incapaz de administrar sua própria propriedade. A lei não faz essa distinção, e este tribunal não deveria fazer também. Murmúrios percorreram o salão. O juiz bateu o malho. Senhor Tavares, a senhora Isabel cumpriu todos os requisitos legais. Qual é exatamente sua acusação? Tem provas de fraude? Eloy se levantou, o rosto vermelho de raiva contida. Meritíssimo, como uma viúva pobre conseguiu reformar uma fazenda inteira e descobrir ouro em questão de meses é obviamente suspeito. Ela deve ter recebido ajuda ilegal ou o ouro é roubado. Isso são especulações, não provas, retrucou o juiz. Dona Isabel, a senhora tem algo a declarar? Isabel se levantou. Seu coração batia forte, mas sua voz saiu firme, clara. Excelência, eu não roubei nada. O ouro estava escondido na minha propriedade. Eu o descobri durante as reformas e fiz o registro imediatamente. Quanto a ter recursos para a reforma, usei economias que meu falecido marido havia guardado. Vendi algumas joias e trabalhei dia e noite com as minhas próprias mãos. Contratei Cipriano dos Santos, um carpinteiro honesto, que trabalhou em troca de pagamento posterior. Não há nada de ilegal nisso. Há apenas trabalho duro e determinação. O silêncio no salão era absoluto. Dr. Meirelles se inclinou para a frente. Coronel Eloy, a senhora apresentou explicações razoáveis. A menos que o senhor tenha provas concretas de fraude, não vejo base legal para anular o registro. Eloy bateu o punho na mesa. Foi seu erro crucial. Isso é um absurdo. Essa mulher está enganando todos. Há muito mais ouro naquela fazenda do que ela declarou. Ela está escondendo a verdadeira riqueza para não pagar impostos. Naquele momento, ele revelou sua verdadeira motivação. Não era sobre legalidade, era sobre ganância. O juiz Meirelles estreitou os olhos. Coronel, como o senhor sabe quanto ouro há ou não há na propriedade da senhora Isabel? O senhor invadiu a fazenda sem autorização? Andou bisbilhotando propriedade alheia?
Elói percebeu seu erro e tentou recuar, pálido. Eu apenas supus, baseado em boatos da região. Boatos não são evidências, senhor, e invasão de propriedade é crime. O juiz virou-se para Isabel. Dona Isabel, o coronel tentou comprar sua fazenda antes desta audiência? Sim, excelência. Ofereceu 500 mil réis por uma propriedade que ele sabia valer pelo menos 10 vezes isso. E quando recusei, fez ameaças veladas. O juiz bateu o malho com força. Coronel Elói Fontoura, o senhor está usando o sistema judicial para tentar obter através da lei o que não conseguiu através de intimidação. Isso é abuso de poder e tentativa de fraude. Sua petição está negada. O registro da senhora Isabel de Oliveira permanece válido e intocado. E mais. O senhor pagará uma multa de 200 mil réis por abuso do sistema judicial, valor que será revertido para obras de caridade. O salão explodiu em aplausos. Isabel sentiu as pernas fraquejarem, mas Cipriano estava ao seu lado, segurando seu braço. Eles haviam vencido. O coronel Elói saiu do salão vermelho de vergonha e fúria sob os olhares reprovadores de toda a população. Sua reputação estava manchada. Isabel, por outro lado, saiu do tribunal como uma heroína local. A viúva corajosa que enfrentara o homem mais rico da região e venceu. Nos meses seguintes, a vida de Isabel mudou completamente. Com a proteção legal garantida, ela pôde investir o ouro que havia encontrado na fazenda sem medo. Contratou mais trabalhadores, todos homens livres, pagando salários justos, que eram o dobro do que era comum na região. A fazenda Água Rasa se tornou a propriedade mais próspera da Vila do Ouro Preto. Isabel não guardou a riqueza apenas para si. Ela construiu casas decentes para seus trabalhadores e suas famílias. Ergueu uma pequena escola, bem equipada, onde os filhos dos funcionários podiam aprender a ler, escrever e fazer contas, algo raríssimo em áreas rurais. Doou dinheiro para a igreja local. Cipriano dos Santos se tornou seu administrador oficial e seu amigo mais próximo. Juntos, eles administravam a fazenda não apenas como um negócio lucrativo, mas como uma comunidade, onde as pessoas eram tratadas com dignidade e respeito. Isabel nunca se casou novamente, não por falta de pretendentes, que agora não faltavam, mas ela havia aprendido algo crucial durante sua jornada. Ela não precisava de um homem para ser completa, nem de proteção masculina para ter valor. Ela era suficiente por si mesma. Anos depois, quando Isabel já era uma senhora, sentada na varanda de sua linda casa, observando o pôr do sol sobre os campos verdes e produtivos de sua fazenda, ela às vezes pensava naquele dia distante em que chegara ali pela primeira vez, sozinha, com medo, sem nada além de uma mala velha e uma esperança frágil. E ela lhe agradecia. Agradecia por ter tido a coragem de não desistir, por ter trabalhado até as mãos sangrarem, por cada dificuldade enfrentada. Foram essas dificuldades que a transformaram na mulher forte que ela se tornara. A fazenda Água Rasa nunca mais foi chamada de amaldiçoada. Ao contrário, era conhecida como a Fazenda da Bênção. E Isabel de Oliveira, a viúva que todos achavam que fracassaria, tornou-se um símbolo de que não importa quão difícil seja o começo, a possibilidade de um recomeço é sempre real, quando se tem fé, trabalho e, acima de tudo, coragem.